Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Que Deus, por sua graça e misericórdia, nos abençoe, nos ajude e que as bênçãos dos céus possam vos enriquecer, corpo, alma e espírito. Que vós estejais prontos, preparados para vencer o diabo com as suas astúcias, os seus falsos ensinos. Os mestres e mestres diabólicos têm surgido no mundo e eles parecem serem mais sinceros do que os verdadeiros. Eles usam uma astúcia que somente aquele que tiver o Espírito Santo vai escapar. Não podemos negligenciar a busca diária pela sabedoria de Deus, pela luz do Evangelho, pelo Espírito Santo. Ele está contra a igreja, os salvos, e ele fará tudo o que ele puder para afastar vocês do verdadeiro caminho. Usará pessoas sabidas mesmo. Vamos dizer, sabidas hoje é um nome, acho que nem usado mais, né? Nós, nos interiores, não é bem cabível aqui, mas usará pessoas sábias, entendidas, até qualificadas, para trazer-vos um falso ensino contrário à palavra de Deus. É tempo das pessoas se levantarem contra a Bíblia. É tempo das pessoas se levantarem contra a palavra de Deus. Firme-se nela. Todo ensino que a pessoa for com você dizendo que a Bíblia está errada é o diabo falando aos seus ouvidos. Não precisa vocês duvidarem disso. Você tem que ter luz. Então falemos um pouquinho sobre o que nós precisamos ter para vencer a astúcia do diabo. Jesus disse para Pedro em Mateus capítulo 16, no verso 18: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não dê lugar ao diabo, para você não ser um instrumento dele também. Que o diabo, ele, comandante general do inferno, ele é contra os ensinos da palavra. Ou ficam aquém, ou vai além, ou descreem. Quando fica aquém, descreu. Quem vai além, descreu. Estão todos incrédulos. Porque alguém falha em ser aquilo que deveria ser, eles vão culpar a Bíblia. Não, porque a pessoa fez uma coisa errada, não quer dizer que a Bíblia está errada. Uma política diabólica. Porque alguém não obedece à Constituição do Brasil, do país. Eu falo no Brasil, porque nós moramos aqui. A Constituição, então, não presta? A Constituição é boa. As leis são boas, mas as pessoas transgridem, não obedecem, então as leis não prestam. A Constituição não presta. Então a Bíblia não funciona. Funciona para aqueles que estão predestinados a crer nela. Então ela vai funcionar. Se você é um destes, você não dará ouvido a ensinos contrários à palavra. Qualquer pregador que levantar e dizer para você que a Bíblia não tem valor é o diabo falando na boca dele. Não precisa ter medo. Nós não vamos ter medo de falar aquilo que é real. Ele acrescentou alguma coisa na Bíblia, é o diabo. Tirou, é o diabo. Ele está vociferando. Como, por exemplo, as pessoas estão tentando provar que não tem inferno. Mas Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, então as pessoas educadas, finas, bem financeiramente, bons cantores, bons faladores, às vezes, estão aí para dizer que a Bíblia
é incorreta. Inferno não existe. Quer dizer, isso o que vai acontecer com as pessoas, quem crê nisso aí? Não tem inferno. Vai mais rápido para o inferno ainda. Muitas vezes pessoas são usadas por Satanás para pregar que não existe inferno. E tem uns até para dizer que não existe Satanás. E uns para dizer que não existe Satanás. Que apenas está na nossa mente. Então, é o próprio Satanás se escondendo atrás de boas pessoas. E até boas pessoas, gente. Porque se levantar pessoas só ruins, ruins perante a sociedade, porque isso aí já está na mão dele. Às vezes essa pessoa não está na mão dele. Então, na mão dele são os cultos, os entendidos, os sábios, os intelectuais. Então se levantam e as pessoas deixam de acreditar na Bíblia para acreditar naqueles intelectuais. Se eles surgem como salvadores da pátria. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, o apóstolo diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele é incansável. Ele está querendo devorar, sim. Se você der ouvido ao diabo, você vai ser devorado. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todos os que quiserem servir a Cristo realmente vão ter que vencer o diabo. Vão ter que enfrentar ele cara a cara, então você tem que estar preparado. Então ouvimos aí anteontem, não sei, parece o pastor Adriano falando sobre estar preparados. E a Bíblia está aí para preparar. Pastores verdadeiros têm que preparar as pessoas para isto. Ensinadores verdadeiros têm que preparar as pessoas para isso, para vencer o inferno e seu líder, que é Satanás, diabo, antiga serpente, Lúcifer. O bom professor ensina as pessoas, às vezes com dificuldade mesmo, para poder preparar as pessoas para enfrentar as dificuldades que virão. Eu tive um professor de matemática, muito bravo. E então ele era rígido mesmo com os alunos, puxava a orelha mesmo, para que os alunos prestassem atenção na aula. Quando os professores eram pais também, porque eu não tive pai realmente, sim, físico. Tive pai, assim, para me gerar, mas não para me criar, para nos ajudar. Somos órfãos nós todos em casa, 6 irmãos, desde pequenininhos. Mas Deus ajudou, através de graça maravilhosa, professores rígidos. Professor Durval, professor Durval. Ei, que tempo, hein? Professor Manuel, uma regona bem grande assim, que deixava o menino nem dormir na sala. Mas que coisa boa, nossa infância. Então vejam bem, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Agora, Satanás vai sempre usar alguém para dizer que ele é bonzinho, hein? E que inferno não existe. Não se deixe enganar. Você vai chegar no inferno mais cedo do que você pensa, pensando que não tem inferno. Quem falou que não tem inferno? É um mais sabido do que Jesus. É um mais sábio do que Jesus, né? É um mais sábio do que as Escrituras. Esse Lúcifer é terrível. Tem que ser desmascarado mesmo. E ele usa quem? Usa as pessoas, como Deus usa também os homens. Ele usa as pessoas. Mas vejam bem, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, verso...
Timóteo, capítulo 4, verso 1. O que o apóstolo Paulo também nos diz? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles deixam de crer numa verdade para crer numa mentira, numa doutrina de demônios. Porque o demônio vai querer falar aqui para você que não tem inferno mesmo. Então você pode aprontar e fizer o que quiser, não tem inferno para você ser, não tem julgamento. Você não vai ser julgado pelas suas obras, você não vai ser julgado por nada, morreu, acabou. Isso é o diabo. São doutrinas demoníacas. E quem que vai trazer essa doutrina? Homens usados pelo demônio. Homens usados por Satanás, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua consciência, a sua própria consciência. Mas, meus amados irmãos, a igreja do Senhor, que é composta por pessoas, igreja não é o templo, igreja não é aquele templo lá bonito ou feio. Porque às vezes você pensa, não, se for feio é de Deus. Não. Se for uma igreja luxuosa não é de Deus. Se for uma simples é de Deus. Não, o templo não é aquilo ali. Então as pessoas vêm para enganar as pessoas, fala que você não tem que ir na igreja, no templo. Que você é o templo. A Bíblia está dizendo que o templo somos nós. A mesma Bíblia, eles pegaram isso aí, foi da Bíblia, dizer que o templo é nós. Deus não habita em casas, em paredes, em bancos, em telhados, seja revestido de ouro, de prata. A Bíblia diz que ele não habita. Onde é a morada dele? É corpo humano. Por isso é que a Bíblia diz que você tem que estar irrepreensível em corpo, alma e espírito, porque aí é a morada. Então eles pegam as escrituras, torcem dizendo que você não tem que ir à igreja, porque Deus não está lá, está no seu coração. Ele nunca habitou em templos. Mas a Bíblia mostra que aqueles que têm Deus no coração amam se ajuntar num templo para juntos louvar ao Senhor. Se esse amor saiu do seu coração, foi o diabo que tirou. Acorda. É prazeroso. Nós temos visto irmãos aí que têm saído desse sistema errado de mensagem, clamando por visitas. Estão lá sozinhos, desejosos de se congregar, desejosos de tomar a ceia, desejosos de cumprir as ordenanças de Jesus, tomar a ceia, lavar os pés, ter companheirismo cristão, e não podem ter, porque não há local para eles irem. Enquanto os outros têm, diz que não tem necessidade, e que isso é exigência humana. Não, isso não é exigência de ninguém, isso é exigência do coração que tem Cristo no coração e amam estar juntos. Mas Jesus poderia ter derramado o Espírito Santo no coração de cada um daqueles que estavam no templo em Jerusalém, no cenáculo. E por que ele mandou ficar no cenáculo reunidos? Jesus não poderia ir lá na casa do fulano, ele derrama o Espírito Santo lá. Lá no outro lugar ele derrama o Espírito Santo. Pode ir e pode. Jesus não está fazendo isso hoje, não está alimentando a irmã lá no Espírito Santo, não está alimentando lá no Marabá, não está alimentando a irmã lá no extremo norte do país, extremo sul do país, onde não tem, às vezes, só ela contra a cidade inteira de idólatras. Tem cidade que está uma irmã sozinha contra a sua casa, uma irmã sozinha contra a família, irmã sozinha contra todas as igrejas que ali existem, templos, porque eles não creem na verdadeira palavra de Deus e ela se posicionou pela verdade. Deus te dê graça, meu irmão, Deus te dê graça, minha irmã, fortaleça o seu coração. O tempo é pouco, né? Mas a gente continua. Se não der tempo nessa, a gente faz mais uma programação. Então vejam o que Paulo está advertindo.
O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas nós temos aqui mais uma escritura, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33 e 34. Mas a gente vai fazer esta continuação numa próxima programação, porque o nosso sistema de gravação é diretamente aqui no telefone e tem que ser enviado, né, para ir pelo WhatsApp para muitos irmãos com dificuldades às vezes de ter o YouTube, porque fica mais caro a internet, e a gente fazemos isso com amor, com carinho. E se você desejar receber pelo WhatsApp também, às vezes por questão de condição de internet, de YouTube, que fica mais difícil, a gente faz também, e ele só envia até certo tanto de minutos. Que Deus te abençoe. A vocês que estão aí pelo YouTube, evangelize. Eu não gosto de pedir, mas eu vou pedir mais uma vez: dê o seu joinha, faz o seu comentário, pode ser qualquer um, nós não bloqueamos comentários, e dê o seu joinha aí, você estará ajudando a evangelizar, e Deus te abençoe. Nós vamos continuar o assunto na próxima programação, que é amanhã.